Vamos lá? Hoje é o 27, né? Hoje é o dia 27. Dia do Almirante. Eu escutei os fogos e falei dele por causa dos fogos. Mas, enfim. Vamos orar para a gente começar. Olha, querido Deus, amado Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por o domingo. Agradecemos o Senhor pela nossa vida, salvação em Cristo Jesus. Estamos mais uma vez reunidos, ó Deus, em prol da educação, da edificação, do crescimento, da informação no nosso meio. Abençoa todos os professores, alunos e todos quantos que participam direto e indiretamente da escola bíblica aqui na Praia de Ramos. Te oro e te agradeço por estarmos aqui. Os irmãos e as irmãs que estão ouvindo o Senhor conduz até aqui. Aqueles que não virão por algum motivo, que o Senhor abençoe da mesma forma e também que eles cresçam no conhecimento e na graça do Senhor. Em nome de Cristo Jesus te oro e te agradeço. Amém. Hoje é a lição 13, com os textos bíblicos pautados aí no Apocalipse. A gente vai falar bastante em Apocalipse no trimestre final, tá? Na próxima lição, a lição do Apocalipse. Então, se a gente estava querendo ou tinha uma noção de informação de Apocalipse, já começa a partir dessa última lição aí, porque os outros trimestres vão falar sobre Apocalipse direto. A revista nova vai falar sobre Apocalipse. Então, quem gosta, né, quem curte, quem imagina aí um filme, né, uma ficção científica de Apocalipse, ou então um desenho, etc e tal, né, vai se deliciar em Apocalipse. E muita gente pensa que a chuva quando cai é Deus chorando, né? Quando era criança, eu chorava isso. E muito. Deus está chorando. Não, mas a minha mãe falava, poxa, tá vendo? Você faz tanta coisa errada que as pessoas estão chorando com você, vai chorar. Que isso? Eu prefiro o episódio do Chaves, atormenta-se a vida. Isso mesmo, né? A gente vai sendo educado nessas frases de efeito, né? E a lição vai tratar disso, né? Orações como trovões, né? Então olha só, chuva é Deus chorando, trovão é Deus com raiva, né? Quando tem aquele Deus está com raiva, né? A família também falava, isso é formal, eles obedeceram, jogando raiva de Legal raio, né? A gente vai ver isso hoje aí, as orações são trovões, né? A ideia é de efeito, né? O trovão é um efeito, né? Então, quando oramos, né, são trovões para dizer. Eu gosto da ideia de que, com orações, a gente combate. A oração é uma ferramenta que combate o oponente, não nossos amigos, queridos, etc e tal, né? Mas eu gosto da informação de que a gente taca fogo no diabo com oração. Assim como o louvor, né, e outras atividades que a gente faz, a gente taca fogo no diabo. Então a oração faz isso, tem esse tipo de efeito aí. Então Apocalipse 22, versículo 20. Apocalipse 22. Eu gosto de Apocalipse que a gente abre a Bíblia no final, já está o Apocalipse. Agora quando é Oséias, Miqueias, aqueles. E quando é Amós, Meu Deus! Quando a Bíblia é fininha, é nova, né? A gente vira para lá, vira para cá. Cadê a. Agora por causa que a gente abre no final, já está lá o Apocalipse, né? 22:10. Então me disse, não segue as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. Aí é o versículo, não, eu li o 20, eu li 10.
20 agora, tá? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. É o versículo 20 do capítulo 22, que praticamente encerra, né, o capítulo de Apocalipse. É o versículo 20, depois o 21, aí encerra o Apocalipse. A ideia de encerrar é porque não tem mais o 22. Mas o Apocalipse ele é atemporal, né? Ele acontece a tempo e fora de tempo. Então, para Deus não tem essa questão do encerra, né? A Bíblia não se encerra em Apocalipse, né? Mas ela dá a volta, ela dá meia volta, ela se começa, ela termina, ela se envolve aí, né? Então é um círculo que não tem fim. Então a gente vê esse tipo de atmosfera no nosso Deus. Realmente o nosso Deus é aquele símbolo, né, do infinito, porque ele não começa e não tem fim. A própria Bíblia diz que Deus é eterno, né? Então não tem como prever ou terminar o próprio Deus. Quando a gente lê João, né, o Evangelho de João, e vê lá nas últimas versículos, né, diz que as informações de Deus, de Jesus, tantas que não cabem no livro de João. Então a essência do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele continua as suas ações, independente se termina ou não. O Apocalipse, João, a Epístola e tal. Essa questão os autores conseguiram, conseguiram registrar alguma coisa, né? Conseguiram registrar. Muitas coisas se perderam no caminho por causa do tempo, do espaço, né? A falta de tinta, a falta de pincel para escrever. Então a gente vai lá, vamos lá. O último livro da Bíblia encontramos 7 orações. O último livro da Bíblia a gente encontra 7 tipos de orações. É isso que é bonito. São elas: Apocalipse 4:11, Apocalipse 5:9-10, Apocalipse 6:10, Apocalipse 11:17-18, versículo, né? Apocalipse 15, versículo 3 e 4, Apocalipse 16, 4 e 7, e esse versículo que a gente leu aí, né? Apocalipse 22, 20, vai tratar 7 orações existentes em Apocalipse. A nossa vida ela é marcada pela oração. Realmente a gente não somos dado a oração 24 horas, né? Até porque a nossa vida ela se segue. A gente precisa dormir, a gente precisa comer, a gente precisa conversar com alguém, dialogar com alguém, sair e vir, muitas das coisas nos interdita. Mas pelo menos um tempo ao longo do dia a gente escolhe para fazer oração. Apocalipse são 22 capítulos, né? Poderia ser 22 orações, né? Mas são só 7. Essa questão de que Deus de fato quer uma quantidade, mas também Ele quer que alguém, pelo menos em algum momento do dia, haja uma oração, haja um contato, né? Porque a reverência de Deus ela é imortal. Se eu não faço reverência a Deus, alguém vai fazer, a natureza vai fazer. Então eu, Estevam, Raquel, Ailton, Stephanie, em algum momento do dia vai fazer uma reverência a Deus, vai dizer quem Ele é. Se a gente conseguir fazer 7 orações ao longo do dia, é bênção, né? Mas se não, uma já é o início, 2, 3, 4, né? Talvez pela angústia que a gente está sentindo,
né, o medo, o receio, a gente faz mais orações do que costume. Porque é aquela coisa da pressão, né? A gente está fazendo uma prova, uma avaliação, a gente está diante de alguma situação adversa, então a gente faz umas orações além daquilo que a gente faz, né? Mas a gente vê aí 7 orações. O 7 é um número, poderia ser 3, poderia ser 8, poderia ser 10 e assim sucessivamente. O bom que 7 aí é a perfeição, né? É o número da perfeição. Mas se a gente quiser orar, a gente faz a oração que a gente bem entende necessário. Porque o tamanho do grão de mostarda, ela é nosso, né? Faz parte da gente. Se eu tenho uma fé grande, ótimo, né? Beleza. Mas se eu tenho uma fé pequenininha, também é ótimo. Se eu tenho tempo, se eu não tenho tempo, se eu tenho escasso, se eu não tenho escasso, tudo isso colabora, tudo isso contribui. O que a gente não pode perder é o fio da meada com Deus, o desconectar de Deus. Se a gente está diretamente conectado a Deus através de tudo, através da oração, da leitura da Bíblia, de vir à igreja, de estar com outros irmãos, isso a gente não pode perder. Se a gente faz ou não muita oração, aí é critério, né, de todos. Até porque Jesus ele nos ensina que em algum momento do tempo ele está fazendo uma oração em um lugar, em um espaço e em um tempo. Ele não está 24 horas orando, né? Então ele chega em algum momento, vou orar. Se vocês quiserem, vocês podem orar também. Se não, podem dormir, tudo bem. Vocês não podem orar 1 hora comigo. Então tudo isso conta com a gente. Vamos comentar alguma dessas orações. Apocalipse 5:9, na página aí 73, a gente vai estar orando aí, lendo e vendo aí os pormenores dessa oração aí. Apocalipse 5:9 é a segunda oração na sequência aí das 7 aí na introdução, tá? Vamos lá, Stephanie, por favor, lê aí Apocalipse. Isso. Paradoxalmente, continua. A gente vê aí na introdução da leitura da Stephanie que a ideia, a proposta de como que a gente deve ler Apocalipse.
pouco de imaginação, né? E um pouco com os olhos da fé. Essa questão de enxergar que isso existe, é fé. Que não é uma fábula, não é uma carochinha. Vou pegar o Apocalipse, eu não vou destacar, né, jogar fora como se fosse uma fábula dessa forma. Mas eu vou enxergar o livro de Apocalipse pelos olhos da fé e com essa imaginação que vai além, né, do incrédulo, né, do pessimismo, né, do negativo, de que isso aqui não existe, né? Isso aqui não existe não, mas a ideia, a proposta de quando a gente lê Apocalipse, e quem sabe toda a Bíblia, é enxergar que isso é uma ação de alguém que a gente não está vendo, né, que existe, que é real e que faz parte de todos nós como um todo, que é o próprio Deus. Negar a existência de Deus é negar a existência da Bíblia e, consequentemente, Apocalipse. Negar a Bíblia e todos os seus livros é também negar a existência de Deus. Porque o mesmo Deus, ele separa um grupo elevado de informações que representa ele aqui na Terra, que faz parte dele aqui na Terra. Limitado e tal, mas a gente vê que ao ler Apocalipse a gente vai ter que se encaixar, né, dentro dessa ideia da fé e da imaginação. Posso viajar na maionese? Posso inserir alguma informação? Pode, nossa mente ela viaja realmente, né? Mas o que a gente precisa está aqui na Bíblia. O próprio Apocalipse ele diz que quem acrescentar ou tirar alguma coisa daqui vai se ver com Deus. Não deve, né, inserir e nem retirar, porque o que está aqui já está selado, já está feito, já concluído. Então, olhar com os olhos da fé e olhar com a imaginação. Então a gente vê um João que está falando com Deus, que está orando, que encontra palavras e ideias do ato, do momento de um Deus agindo. Quando nós oramos, é a íntima contato com Deus, nossa intimidade com Deus. As palavras são nossas, as palavras partem do nosso coração. Então, se eu vou só reclamar com Deus, tudo bem. Se eu vou só bravejar com Deus, tudo bem. Se eu vou glorificar, se eu vou exaltar, se eu vou cantar um novo cântico, é intimidade com Deus. E isso parte do pressuposto de que eu tenho contato com Deus. Que na minha mente, no meu coração, posso viver a vida toda reclamando com Deus. Mas em algum momento o Espírito Santo vai me levar a exaltar o nome de Deus, a glorificar o nome dele. Então João ele encontra palavras identificando essa na ficção científica, esse efeito especial que acontece no céu. E tem Steven Spielberg da vida que consegue fazer isso. Não tem Spike Lee, não tem qualquer homem, ser humano na Terra, que possa visualizar ou vislumbrar o que acontece na Terra. João conseguiu identificar os anjos cantando, o cordeiro sendo imolado. Então a gente vê toda essa intimidade para com Deus sendo registrada no Apocalipse. E a gente vê aí, nessa parte aí que foi lida, uma exegese, as palavras sendo pontuadas, sendo colocadas os pingos e. Então, quando lemos a Bíblia, a gente precisa fazer essa interpretação do texto. O que
é o leão da tribo de Judá? O que é um cordeiro? O que é isso ou aquilo? Tem aí a expressão, né? Abrir o livro. O que é abrir o livro? Então, vou abrir o livro. Pá! Não é simplesmente abrir o livro, né? Não é esse gesto de abrir o livro naturalmente, mas o abrir o livro aí é desvendar a razão de ser todas as coisas. Então, quando eu vou abrir o livro, eu estou desvendando a razão de todas as coisas. E assim vai, ele faz uma exegese aí, leão cordeiro, o que significa, o selo, o que significa, toda essa proposta aí do próprio Deus agindo. Digno, né? Tem a palavra digna aí, poderia ser louvor, poderia ser amor, poderia ser, mas quem sabe essa palavra digna, ela foi descoberta, né? Ela foi dada a grande proporção de um Deus que age. Então, quando estou diante de Deus, eu estou encontrando palavras para descrever o quanto Deus é grande, quanto Deus é magnífico. Então, essas são as palavras comuns que a gente encontra para com Deus. Mas se a gente encontrar uma outra palavra que expressa, né, gradativamente o quanto Deus papum, né? A gente escreve um livro. Mas fora isso, está aí uma oração e uma forma de expressão. Por favor, Stephanie, continua lá em cima, né? Não há condições. Vê se você consegue enxergar aí. Não há condições. Essa é a função, né? Apocalipse 11, 17, 18. Raquel, por favor. Página 72. O livro de Apocalipse que desses são todos, não pensador, que é o livro de Cânticos. Apocalipse Sapatéia do Novo Testamento, as 20 situações do profeta. O primeiro celebra a segunda vida de Jesus Cristo. O segundo, saúde do Senhor, todo santo, que manifestará todo o seu poder. O terceiro, oferece ao Criador a glória, a honra e o poder. A mesma dignidade oferecida a Jesus Cristo nos cânticos 4, 5 e 6. Só para dar uma... Antes de virar a página, né? Aqui, ó, a gente vê aí alguns itens do Apocalipse 11, 17 e 18. Né? Tem aí essas particularidades aí, né? São 15 canções encontradas em Apocalipse, né? Tem aí o primeiro, o segundo, o terceiro. Então, de conhecimento a gente está cheio aí, né? Muita informação. Primeiro celebra a segunda vinda de Jesus, versículo Apocalipse 1:7. O segundo saúda o Senhor como santo, 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 Apocalipse 4:8. O terceiro oferece ao Criador a glória, a honra e o poder, 4:11. Então a gente vê aí, né, as palavras soltando em reverência e glória e louvor ao próprio Deus. São palavras comuns à nossa boca, que pelo qual, né, aquilo que é bom a gente repete, aquilo que é legal a gente copia, né? Não tem direitos autorais, naturalmente a gente faz isso para a glória de Deus. Continua aí naquela página 74. Os cânticos 7 e 9 tratam da salvação, oferta graciosa do Pai
quarto, o tema da salvação garantida pelo sangue e poder de Jesus Cristo. Como se fosse um salmo, o cântico 12 mostra todo o poder de Deus em ação. O segundo cântico, o seguinte cântico que contém também um louvor responsivo, salienta a justiça de Deus. O próximo canto faz um convite ao louvor ao Deus justo. O último é o cântico coral, entoado por ocasião do encontro final de Jesus com os salvos. Um deles, portanto, agradece ao Senhor Deus por ter renovado o seu poder e seu governo sobre a terra. Subjugamos governos que tiranizavam o mundo. Um cântico de graça e gratidão a Deus, Deus exaltado pela justiça que ele finalmente fará triunfar. O tema do salmo que encontramos em Apocalipse é a justiça de Deus. Ele nos ensina que apesar dos governantes corruptos que parecem dominar a cena dos governantes que só pensam em guerras, o Senhor Deus ainda está no controle da história. Respirar aqui, ó. A gente vê aí que o próprio autor da lição, ele já faz um simbolismo aí, que é essa máxima do Apocalipse, simbolismo, estratégia, ideia, até o número 12, na metade aí da leitura da irmã Raquel, ele coloca o número 12, e o 13º, o 14º e o 15º, ele põe como o seguinte: o próprio autor da revista, ele pega do número 1 até o número 12 como forma de simbolismo. A gente lembra do número 12, 12 tribos de Israel, os 12 discípulos. Então, o próprio autor ele já faz, da revista, ele já pega um pouco de simbolismo aí. Ele não coloca o número 1 e o número 3 das demais indagações deles aí, página 74. Então, tem esse envolvimento de simbolismo mesmo, tá? O intrigo, o intrigante Apocalipse, desvendando algumas coisas para nós, falando algumas coisas para a gente. Então, ele vê aí, na página 73, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, até o 12. Aí, o 13º ele não menciona o número 1 e o número 3, então, porque isso, o 12 é um simbolismo que dá a entender aí a ideia das 12 tribos e os 12 discípulos. Okay? Continua, irmã Raquel, please. Em sua soberania, ele trabalha para seguir o conselho. Ele deixa o inimigo para agir, mas o controle final pertence. Seu filho veio ao mundo para poder o amor encarnado de Deus, ofereceu por meio a quem quisesse dele participar. Quem aceitou o convite ganhará, quem o rejeitou perderá. Engraçado, né? Está se aproximando o tempo em que o Senhor Todo-Poderoso vai dar início ao julgamento, que será o maior espetáculo do universo. Está se aproximando o tempo em que os que procuram viver no compasso da graça conhecerão a plenitude da graça. Está se aproximando o tempo em que reinará a justiça verdadeira, que não é baseada no mérito, mas no amor de Deus. E é por isso que grandes e pequenos, famosos e anônimos, ricos e pobres recebem a mesma porção. A ordem bíblica não deixa margens a dúvida. Glorie-se no seu santo nome. Alegrem-se no coração dos que buscam o Senhor. Este é o poder do orgulho. Adoremos com emoção. Soltando nossas almas.
aí que, como vocês bem sabem, nas próprios estudos, pregações, etc e tal, esse amaranhado de versículos. Quero ler aí primeiro Crônicas. A gente tem um Apocalipse lá no final da Bíblia, né? E a gente pega no primeiro Crônicas, que basicamente é o 6º, 8º livro da Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, muitas das vezes a gente não deve só prescrever a ideia em um texto só, em um versículo só, em uma margem só. A gente precisa ter todo esse pêndulo entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, entre o Antigo e o Novo, entre Jesus e Gênesis. Porque a ideia de Deus é que a Bíblia é a palavra dele. Então, quando eu leio o Apocalipse, Senhor, por que então é assim? Aí ele vai me responder, o próprio Deus me responder em Gênesis, em 1 Crônicas. Deus ele não vai abrir um outro livro aqui e vai dizer, nessa página aqui marrom está a resposta. A resposta está na própria Bíblia. Então, quando a gente percebe naturalmente, principalmente na Igreja Batista Praia de Ramos, que os pastores quando pregam, vai lá e cá, a gente vê que nem biruta, abrindo a Bíblia para lá e para cá, mas a ideia é essa mesmo, de que a resposta que a gente precisa sobre todas as coisas sobre Deus está na própria Bíblia. Ter só o Novo Testamento em casa é bom. Se a gente for só estudar o Novo Testamento em casa, tudo bem. Ou na igreja que a gente faz parte, a gente vai ter só o Velho Testamento em casa, tudo bem. A gente vai só eximir a informação de Deus naquele livro que a gente está ali. Mas se a gente tem o Novo Testamento nu e cru na nossa casa, a gente vai abrir lá e cá. É um exercício. Um exercício que envolve vontade, determinação. Eu não vou só ler um versículo, eu vou ler um versículo, 2 versículos, 3 versículos, 5 versículos, mais outro versículo, 15 versículos. Deduz que eu não sou um preguiçoso. Deduz que eu estou com vontade. Deduz que eu estou empenhado. Nossa, é aqui a resposta. Outra resposta aqui e mais outra resposta. Eu vou pegar outra Bíblia, que tem a versão antiga, que talvez explique melhor do que a NVI. Então eu coloco 2, 3, 4 Bíblias e quem sabe a internet também. E eu faço a minha adoração a Deus, a minha expressão de louvor a Deus, não só olhei diante de mim, estava uma nuvem branca, morreu o assunto. A ideia não é essa. A ideia é que se eu vou querer resposta da parte de Deus, eu vou olhar tanto o Novo e o Velho Testamento, eu não vou ler só um versículo, mas eu vou ler o antes e o depois. Se tem 30 versículos, nossa, 30 versículos, Senhor, se 7 já está difícil de ler, eu vou me esforçar um pouquinho, vou ler um pouquinho, eu vou dar uma respirada um pouquinho, vou ler mais um pouquinho. Então, quando a gente pega Apocalipse, a gente não pode só enxergar a grosso modo. Livro chato, livro ruim, não estou entendendo nada, eu acabo fechando a Bíblia em novos assuntos e tem outras coisas mais interessantes do que Apocalipse. Então a gente vê esse tipo de postura que não é a maldade do pregador, quando o pregador tem 300 versículos mencionando lá na frente. A ideia não é essa de maldade, de castigo. Nossa, que castigo, fica abrindo a Bíblia para lá e para cá. Às vezes a gente até cansa e já fecha a Bíblia direto e fica com a Bíblia fechada.
Mas não é, porque a Bíblia por si só, nela se auto-explica, se auto-se revela, se auto-ilumina, né? Se auto-desvenda. O esforço de a gente desvendar qualquer livro da Bíblia já está revelado. O Espírito Santo nos revela. Então a gente só vai se render, né? Se debruçar. E vai, né, papar, e vai. Deus ele tem esse plumo aí, tá? Justiça. Apesar de ser Deus é amor, a gente vê que Deus é amor, de fato, mas ele também é justiça. A ideia de Deus é que a base dele é justiça. Isso vai datar quem é quem no reino de Deus, quem é quem na Liga da Justiça, quem é quem. Não é porque eu sou flamenguista que tem outro patamar, né? Pode ter. Mas o tricolor também tem outro patamar diante de Deus. Todos nós, vascaínos, etc., tem condição diante de Deus. Então Deus ele vai andar em justiça. Não é porque é rico, é pobre, é preto ou branco, não existe isso diante de Deus. Me aceitou, se rendeu, não se debateu, não ficou postergando a salvação, hoje não, hoje não, hoje não. Então tudo isso está escrito. Então quando Deus abre o livro, em Apocalipse, ele está olhando Estevão, Estevinho, Estevão. Quem é quem? Estevinho não me aceitou. Estevão me aceitou. Mas me largou. É ele que vai entrar em justiça. É ele que vai fazer o desnível. Mais para lá, mais para cá. Justiça é a base do plano de Deus. Amor e lealdade são outras ramificações. É porque é justiça. Justiça ele tanto defende o Fernandinho Beira-Mar, como também julga o Fernandinho Beira-Mar. Justiça. Por isso tem advogado de defesa e advogado de acusação. Quem vencer, vence. Aí não tem história. Tem argumentos. Elias maluco se suicidou, né? Maluco mesmo. Tchau, Elton. Por favor. Cante. Lá embaixo na 74, não?
improvado? Não, não tem. Hebreus 11, né? A única que lemos, não discutimos, é a esperança da saída do bem da terra de Deus. Como o Senhor, sua história, então, a esperança de Deus, Criador do universo, da vida humana e história de caráter de essa, porque ela disse muito alto de nós, mesmo Ok? O simbolismo ele está em todo canto em Apocalipse. Ele está no início, meio e fim de Apocalipse. Então, a gente não deve se surpreender, a gente não deve se chocar, né, com a ideia e a proposta do Apocalipse. Ele é real. Então, quando o título diz orações são como trovões, toda essa maximização de um Deus que está enxergando um povo, um grupo, pessoas que está fazendo um gesto. Os discípulos, na sua época, foram taxados como pessoas bagunceiras, arruaceiros. Já estão vindo aqueles que estão para mudar o mundo. Alguém expressa isso quando vê toda a mudança que os discípulos na sua época fizeram. Então a gente vê esse tipo de postura na Bíblia quando a gente vê pessoas que com sua fé, com seu intelecto, não é mais uma imaginação, um sentimento barato, mas é fé, que faz coisas que são improváveis. Parece ser mágica. São mágicos os evangélicos. Que quando alguém entra num estabelecimento e lá nesse estabelecimento, seja ele grande, 3, 4 andares, ou numa casinha, num estabelecimento pequeno, a pessoa sai transformada, que bicho é esse? Que mágica é essa? Alguém vai dizer, que macumba é essa? Uma pessoa que é transformada, entra de uma forma e sai de uma outra forma. O que acontece ali, que faz a mudança da pessoa? Aí a gente acredita não no poder ser humano. Das palavras, pode ser, do encostar a mão, não, mas toda essa manifestação a tempo e fora de tempo, na terra como no céu, é um Deus que está fazendo as coisas ser a olho nu notada, ser a olho nu visualizada. Vocês têm água aí? Tem. Traz água lá. Essa água vai se tornar azeite. Essa água vai se tornar vinho. Essa água vai se tornar algo inimaginável. Hebreus 11, hoje todas as improváveis vão acontecer. Então esse simbolismo é um Deus que está dizendo, gente, eu existo. Gente, eu estou aqui. Quem era Gadareno? O homem de Gadareno. Distante, isolado, cheio de demônio, ninguém queria perto, estava correndo das pessoas. Veio um Jesus de Nazaré, filho de carpinteiro, sem eira, sem beira, vai lá e diz para ele, o que você quer? Eu quero ser mudado. Tá? A partir de hoje você está mudado. Essa manifestação
manifestação visível, que seja simbólica ou não, mas está acontecendo. Está aparecendo para que todo mundo veja. Seria muito ruim se Deus estivesse lá no céu, mas Ele está no meio de nós, está na nossa vida, está na sociedade, está regendo e conduzindo toda a história para dizer, ó, estou aqui, eu existo. Quem não quer ver, vai ver a si mesmo, né? Nem que seja em Apocalipse, quando tiver no julgamento. Todo olho verá. Então não existe mais cegos, não existe mais ignorantes, não existe pessoas ouvidas de mercador. Todos verão e ouvirão, e verão, né, que Deus sempre existiu. Porque os nossos dias estão sendo contados diante de Deus. Estou falando para você, estou dizendo para você, eu vou te pegar, né, os pais, né, os adultos fazem isso com as crianças, né, eu vou te pegar, ontem, hoje, a última vez, né? Então Deus está usando essas ideias e ilustrações para dizer, estou sendo contado. Quando pegar, você vai ver, né? Enfim. O pai normalmente a molenga, né? Normalmente não bate, só fica ameaçando, né? Mas a mãe, né, já rega o olho, já dá um tabefe e já fica, né? Não bate não, bate não mesmo. Mas Deus é assim, dizendo para todo mundo, estou aqui, vocês estão vendo os trovões? Trovões são pessoas que estão orando. A chuva que está caindo é alguém que está chorando, né? O balançar, né, da árvore, né, bananeira, principalmente, né? Alguma coisa está acontecendo. É Deus falando, é a natureza falando, né, os céus tocando a glória de Deus. Então a gente está vendo toda uma manifestação de Deus. A igreja, quando é conhecida como sal e luz, tem esse simbolismo mesmo, tem essa natureza mesmo, de temperar, de dar gosto, de dizer o que é o certo, não ser salgado ou insosso, mas dar o tempero, dizer o que é o certo. Parece que o tempero diz o que é o certo no paladar, ao ponto. E a questão da luz, a ideia da iluminação, de que eu vou entrar na igreja, eu não sei como é que é. Felipe e o Luco, ninguém me ensina, ninguém me orienta, ninguém me ilumina. Eu estou aqui com Isaías. Isaías é tal qual quanto Apocalipse, tinhoso, ruim de se entender, é ferrolho, é ferro, é Babilônia, é pegando, destruindo. O que é isso? Vem Felipe, ô moço, está lendo o que? Isaías. Está entendendo? Não tem ninguém para me iluminar. Então, quando a igreja sal e luz da terra, tem essa função de iluminar, tornar claro uma decisão de Deus. O que Deus está pensando sobre mim? Aquele jovem rico, se aproximando de Jesus. Jesus, já fiz tudo, e agora? Você precisa vender tudo, você precisa dar tudo, você precisa liberar tudo, depois me segue. Iluminou, mas não aceitou. Iluminou, mas em um passe de mágica apaga tudo, porque ele não aceita essa iluminação. Livre-arbítrio que foi dado a Adão. Adão, você escolhe. Tem todas as frutas do mundo aqui no Éden. Aquela não. Livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio.
aceita ou não aceita. Então, às vezes, as pessoas entram na igreja esperando uma coisa, não acontece essa coisa porque não aceitam aquilo que é proposto pelo próprio Deus. Então, aquela transformação que estava sendo esperada não acontece porque não está sendo aceito, não está sendo entendido. Alguém está falando, está usando a Bíblia, mas a iluminação ela está embarreirada, ela está embaixo da mesa, ela está embaixo do sofá, da cama, né? Porque a luz que Jesus chama os discípulos não é para ficar encoberto, não é para ficar no alto, para iluminar todos, mas tem pessoas que guardam a luz, que não quer ser iluminada, né? Vivem nas suas trevas, nas suas escuridão, então não acabam sendo entendidos, né? Então essa força do Apocalipse ela vai se seguir até aquilo que era espelho, né? O nosso conhecido Paulo fala, né? Aquilo que eu vejo como enigma, e muitas das vezes não desvendado, não consigo enxergar, não consigo ver, não consigo ser iluminado. Então, ler a Bíblia parte do pressuposto de que deve ser espiritualmente, não deve ser materialmente, porque o que está escrito na Bíblia é loucura, é difícil de aceitar, de engolir. Então, quando eu fecho os olhos para ler a Bíblia, esse gesto já é uma porta aberta, uma janela aberta. E eu lendo não só o Senhor meu pastor e nada me faltará, nem terminou e termina de ler, também faz parte da vida da gente. Não é só o Senhor meu pastor e nada me faltará, deitar me faz deste pasto, e assim sucessivamente. Então, eu pego a Bíblia e na minha Bíblia tem rodapé. Por que isso? Para que isso? O que significa isso? Não poderia ser a Bíblia toda assim? As antigas tem um rodapé no meio, né? Então esse simbolismo da Bíblia não é por acaso. Não é para encher, enxerto, né? Mas tem todo sentido, tem toda uma explicação. Aí quando eu leio a introdução, início e fim, eu vou ficar curioso em ver o que está aqui embaixo. Aí aqui embaixo, vai dizer que a palavra que está aqui, cada dia, no hebraico, não é cada dia, é cada manhã. Então, para nós, um dia é um dia 6 até 6 da noite. Mas no hebraico, no grego, vai dizer que manhã para Deus é todo dia. Todo dia é manhã para com Deus. Então, toda essa informação e descrição encontrada no início e no fim é para ser entendida espiritualmente. E esse simbolismo que vai se seguir na nossa vida vai continuar até que Jesus venha, nos leve e todas as coisas que não está sendo compreendida, mas ela é aceita como uma reverência, como um respeito, como eu aceitar, e eu não vou embarrear Deus, mas eu vou aceitar. Aquilo que não está sendo revelado hoje, lá no céu vai ser revelado. Hoje eu sou menino, pensava como menino, mas agora que sou adulto, penso nas coisas que sou adulto. Então hoje está grosso, Apocalipse, nossa, eu não consigo compreender, não consigo entender, mas lá no céu vai ser revelado, vai
aquilo que hoje eu não entendo, lá no céu vai ser revelado. Aí é a questão da perseverança. Se lá no céu vai ser revelado, eu não vou desistir hoje. Eu não vou largar tudo hoje. Eu não vou chutar o balde hoje. Né? Eu não vou me render ao que o mundo oferece. Mas eu vou perseverar até o fim, porque a Bíblia diz que perseverar até o fim será salvo. Então essa vai e volta da Bíblia, ela tem sentido nesse teor, né, de que se eu for até o final, eu lutei o bom combate, guardei a fé, né, e assim sucessivamente, eu fui exemplo para Cristo. Então assim a gente vai. As crianças já estão na área, né, já o silêncio já bateu, mas a gente termina aqui, tá? Eu vou estar distribuindo a revista para vocês, novas, tá? Tranquilo? Que vai falar muito mais ainda de Apocalipse. Olha lá, Mara aí, o verde. Eu gostei do vermelho e preto, não sei porquê. Isso é homenagem ao Flamengo, né? Isso é homenagem ao Flamengo. Stephanie, você é café com leite, tá? A ideia da revista é para quem tem vindo frequentemente, quem está junto com a gente há bastante tempo, tá? A gente tem a ideia de que a partir de um mês recebe a revista, tá? Tá ok? Não, o vermelho aí deve ser o sangue do cordeiro. Oi? Né? Isso, tá? Então, quem gosta de Apocalipse, prato cheio, aí realmente é pequena, né? Economia do homem. Ok? Essa revista vale para esses 3 meses finais, outubro, novembro, dezembro. Se vocês quiserem anotar datas do domingo, fiquem à vontade, tá? Para não se perder. Que dia é hoje? Hoje é dia 27, né? Então dia 27 é a 13ª lição. Para a gente não ficar perdido. Às vezes teve que faltar, teve trabalho, teve uma enfermidade, caiu da moto, né? Então não perde o fio da meada aí colocando a data. Tá? Então domingo que vem, Deus assim permitindo, primeira lição, primeira revista da nova lição. Tá? Ok? Amém? Algum pedido de oração? Alguma coisa aí?